Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite para você. Boa noite. A Justiça manteve a prisão preventiva do influenciador Ítalo Santos e do companheiro dele depois de audiência de custódia neste sábado. Os dois são investigados por crimes como trabalho infantil, tráfico de pessoas e exploração sexual na internet. A audiência de custódia foi online hoje no fim da manhã. O influenciador Ítalo Santos e Israel Vicente tiveram a prisão preventiva mantida pela Justiça de São Paulo. Foi um juiz daqui de São Paulo que analisou a prisão em audiência de custódia, então ele somente verificou os termos da prisão, se houve algum tipo de violência, e estando tudo em termos, o juiz entendeu que a custódia foi mantida. A prisão de Ítalo e Israel foi ontem em uma casa de luxo. 8 celulares e um carro foram apreendidos no local. Por enquanto, Ítalo Santos e Israel Vicente estão presos aqui na cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo. É o mesmo município em que os dois foram detidos. Eles ainda podem ser transferidos para um presídio na Paraíba, onde corre o processo na Justiça. Segundo a polícia e o Ministério Público da Paraíba, eles são investigados por crimes como tráfico de pessoas, trabalho infantil e exploração sexual na internet. As denúncias ganharam força depois da divulgação de um vídeo do influenciador Felipe Bressaninho Felca. As redes sociais de Ítalo estão bloqueadas e ele foi proibido de fazer contato com menores de idade. Na quarta-feira, uma casa do influenciador em João Pessoa foi alvo de buscas, mas o imóvel estava vazio. A polícia acredita que ele e o companheiro já estavam em São Paulo, em rota de fuga do Brasil. A defesa de Ítalo e Israel diz que ambos são inocentes. Hoje, advogados e assessores levaram roupas para os dois presos. No fim da tarde, o pedido de habeas corpus foi negado pela Justiça da Paraíba. Turista francês é mais uma vítima do golpe Boa Noite Cinderela, no Rio de Janeiro. Em Salvador, motorista com sinais de embriaguez invade a orla e atropela um maratonista. Ex-presidente Bolsonaro passa por exames que apontam quadro de gastrite e infecção pulmonar. Depois de encontro com Putin, Donald Trump convida Zelensky e outros líderes europeus para a reunião na Casa Branca. Na reportagem especial Tóquio, a metrópole que mistura inovação e tradições milenares. E tem ainda os gols da rodada deste sábado no Campeonato Brasileiro. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. Dois integrantes de uma quadrilha especializada em furtos a residências foram presos na zona leste de São Paulo. Com eles, a polícia encontrou uma lista com 40 endereços e anotações sobre as vítimas, como telefones, modelos de carros e detalhes da rotina. Fim de tarde. 2 homens de boné se aproximam do portão. O de blusa azul fala ao celular. O outro, de vermelho, toca a campainha. Ninguém atende. Os dois observam a movimentação da rua por 1 minuto. Um deles abre a bolsa, pega uma ferramenta e arromba o portão. Ele entra na casa enquanto o outro vigia a porta. E também entra na sequência. Durante as investigações da equipe, nós observamos que o mesmo indivíduo teria praticado 2 crimes de furto à residência, com o mesmo modus operandi, mesmo veículo e utilizando do mesmo olheiro para poder praticar o crime. Nesta outra imagem, o homem de azul aparece na esquina, mexendo no celular. Ele observa a rua e sai. Pouco depois, o homem de vermelho caminha na mesma direção com 2 bolsas, uma delas de luxo, furtada de uma casa. A polícia prendeu os 2 criminosos e recuperou a bolsa de luxo, avaliada em R$20 mil, na casa de um deles. Ele havia dado o acessório de presente para a mulher, que também foi detida. A dona da bolsa, que está fora do Brasil, conversou com nossa equipe por telefone. Quando eu recebi a mensagem da delegacia que já tinham encontrado a bolsa, foi uma grande surpresa, porque já faz meses, né, que aconteceu o furto, e é uma felicidade, é uma alegria, né, porque é mais do que só o valor material, tem um valor emocional também.
Com os criminosos, os policiais encontraram ainda R$ 5.300 em notas de 100, várias joias e folhas de papel escritas à mão. O papel localizado pelos investigadores é uma lista com 40 endereços de vítimas de furto, 7 deles na mesma rua. Os criminosos também anotaram informações como o telefone, modelo do carro e até detalhes da rotina das vítimas. Parte desses endereços, segundo a investigação, ainda seria alvo de futuras ações criminosas. Uma parte ele ia ainda praticar o furto e uma outra parte ele tentou praticar o furto e não conseguiu, como um dos alvos, que tem a imagem dele arrombando o portão. Quando ele percebe que tinha alguém na casa, ele foge. O mal-estar sofrido pelo cantor Bel Marques durante uma corrida de rua chamou a atenção para a falta de exigência de atestado médico para esse tipo de prova. Os organizadores agora planejam pedir o documento aos participantes. Próximo à linha de chegada, Bel Marques, de 72 anos, precisou ser amparado por familiares. Mesmo assim, ele conseguiu terminar o percurso. Pelas redes sociais, o artista tranquilizou os fãs. Me recuperando, viu? Saí cedo demais, comi um negócio, fiquei me sentindo mal, rapaz. Passei, o estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo. A corrida foi linda e eu tô aqui e já estou indo pro palco de novo. As corridas de rua têm se tornado cada vez mais comuns entre atletas amadores e profissionais. Só no ano passado foram realizadas mais de 2.800 provas no Brasil, um aumento de 29% em relação a 2023. Estes atletas vieram de vários estados do Brasil para a meia maratona internacional que acontece neste domingo no Rio de Janeiro. Para participar do evento, eles tiveram que preencher um formulário comprovando que estão aptos à prova. O esporte é legal, a corrida é legal, as conquistas são legais, medalhas, troféus e tal, mas a saúde em primeiro lugar. O pedido de atestado acontece depois do aumento no número de atendimentos médicos durante as corridas. Na edição passada da Maratona do Rio, os atendimentos em hospitais de campanha cresceram 40% em relação à edição anterior. A avaliação pré-participação para quem vai fazer uma atividade de alta intensidade, ela consegue prevenir de que pessoas que têm uma alteração cardíaca e que às vezes nem sabiam, possam não se expor a tanto. E olha só o que aconteceu em Salvador. Um homem com sinais de embriaguez foi preso em flagrante, suspeito de atropelar um corredor que treinava para uma maratona. Ele sofreu várias fraturas, teve que amputar uma das pernas. O motorista nem conseguiu concluir o teste do bafômetro. Pegar e assoprar até o final, vá. Cleidson Costa Filho, de 26 anos, foi levado preso em flagrante depois de atropelar o corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, na orla de Salvador. A vítima é estudante de educação física e treinava para participar de uma prova na Argentina. Ele passou por cirurgia e teve uma perna amputada. É um amigo, é um colega, é um parceiro, treinava comigo todos os dias praticamente. Então a gente fica muito triste de ver daqui para frente como será a vida dele, A polícia pediu a prisão preventiva do motorista. A audiência de custódia está prevista para o começo da semana. Cleidson deve responder pelos crimes de lesão corporal gravíssima e de condução de veículo sob efeito de álcool. Atletas que estavam no local do acidente dizem que ele estava em alta velocidade. O carro passou buzinando, sem parar, em alta velocidade. A gente até ficou assustado. A barraca de lanches também foi atingida pelo carro. Primeiro ele atropelou o Emerson, o carro ainda rodopiou, o fundo bateu completamente dentro da barraca. Cleidson é administrador de empresas e filho de uma vereadora de Salvador. A família e a defesa do motorista não retornaram nosso contato. O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu da prisão domiciliar pela primeira vez neste sábado para fazer exames médicos num hospital em Brasília. Bolsonaro chegou ao hospital por volta de 9 da manhã. O ex-presidente estava acompanhado por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária. Um grupo de apoiadores o esperava. Bolsonaro ficou no hospital por quase 5 horas e passou por uma bateria de exames, entre eles endoscopia, ultrassonografia e ecocardiograma. O boletim médico indica que ele apresentava quadro recente de febre, tosse,
refluxo e soluços. Os exames apontaram resíduos de 2 infecções pulmonares e a persistência da esofagite e da gastrite, com necessidade de tratamento medicamentoso contínuo. O tratamento agora são com diversos medicamentos que ele já vem recebendo. Nós fizemos ajustes agora, mas está tudo indo bem dessa parte medicamentosa. E também recebeu as orientações nutricionais e de exercícios para manter massa muscular. A defesa terá que apresentar atestado médico de comparecimento ao STF em até 48 horas. Segundo aliados, Bolsonaro está abatido e indisposto. O julgamento do ex-presidente, acusado de liderar uma tentativa de golpe, está marcado para começar no dia 2 de setembro. A ida ao hospital foi a primeira aparição pública de Jair Bolsonaro após a prisão domiciliar, decretada no dia 4 de agosto pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, por descumprir medidas cautelares. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que não há melhor parceiro comercial do que o Brasil. Foi uma resposta, às críticas do presidente americano, Donald Trump. Ele também falou sobre a necessidade do Congresso aprovar a medida provisória de socorro aos empresários. O governo fez uma parte da legislação por MP e uma parte por projeto de lei complementar. Tenho certeza de que vai ser rapidamente analisada e votada pelo Congresso. Não tem parceiro melhor, é um parceiro bom o Brasil. Do G20, das 20 maiores economias do mundo, só 3 países os Estados Unidos têm superávit, só 3. Austrália, Reino Unido e Brasil. Donald Trump convidou líderes europeus para uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca na próxima segunda-feira. Durante o encontro ontem no Alasca, Vladimir Putin teria proposto ao presidente dos Estados Unidos o fim da guerra na Ucrânia, em troca do controle de 2 territórios no leste do país. O presidente americano vai receber Volodymyr Zelensky novamente em Washington, meses depois de uma tensa reunião no Salão Oval. Na última visita do presidente ucraniano à Casa Branca em fevereiro, o encontro terminou em bate-boca. Na segunda-feira, Trump deve apresentar as condições que ouviu de Vladimir Putin no encontro de ontem no Alasca para o fim da guerra na Ucrânia. Mesmo sem acordo, o presidente americano classificou a reunião como ótima e bem-sucedida. Trump afirmou que a melhor maneira de encerrar o conflito é um acordo de paz e não apenas um cessar-fogo que muitas vezes não é respeitado. Ele confirmou ainda que se a reunião com o presidente ucraniano for bem-sucedida, o próximo passo é um encontro entre ele, Zelensky e Putin. Em uma rede social, o presidente ucraniano disse apoiar a proposta do presidente Trump para uma reunião trilateral entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia. Além dele, outros líderes da União Europeia e da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, também estarão presentes em Washington. O Kremlin divulgou imagens de caças americanos escoltando o avião de Putin até o limite do espaço aéreo dos Estados Unidos. De volta a Moscou, Putin afirmou que o encontro com Trump foi oportuno e muito útil. O presidente russo teria exigido para o fim do conflito a retirada completa das forças ucranianas das regiões de Donetsk e Lugansk. Putin quer ainda que as fronteiras nas províncias de Kherson e Zaporizhia, parcialmente conquistadas por Moscou, fiquem como estão depois da ocupação. Os bolivianos enfrentam uma grave crise econômica e vão às urnas amanhã, com perspectivas de mudanças nas eleições presidenciais. As pesquisas mostram que 2 candidatos da direita lideram as intenções de voto, depois de 20 anos de domínio de partidos de esquerda. O empresário de centro-direita, Samuel Doria Medina, da Aliança Unidade, tem 21% das intenções de voto. Em segundo, vem o ex-presidente Jorge Quiroga, da Coalizão Livre, também de direita, com 20%. Se a tendência se confirmar, será a primeira grande mudança no governo boliviano em 20 anos. Desde 2005, o partido de esquerda Movimento ao Socialismo ganhava as eleições já no primeiro turno. Evo Morales governou entre 2006 e 2019, mas está fora da disputa. Com problemas na justiça, não conseguiu o registro do novo partido que criou para tentar disputar a eleição.
Evo não quis dar apoio a outros candidatos e estimula os eleitores a anular o voto. O atual presidente, Luiz Arce, está no cargo desde 2020, mas desistiu de concorrer à reeleição. Desta vez, o candidato do governo, o ex-ministro Eduardo del Castillo, aparece na 7ª posição entre 9 candidatos. O mau desempenho do governo na campanha presidencial é reflexo de uma das piores crises econômicas das últimas décadas. A inflação na Bolívia está em 25% ao ano, puxada principalmente pelos preços dos alimentos. Também faltam itens básicos no país, como remédios e combustíveis. Em diversos postos de combustíveis, é comum ver filas de veículos. Nós dormimos aqui como cachorros, com apenas um cobertor, esperando chegar diesel, lamenta este motorista. Esperando diesel? A gasolina é subsidiada pelo governo, que também cobre parte dos custos de padarias populares. Com problemas para importar farinha, o pão está menor e as reclamações não param. Não é suficiente para minha família, diz essa moradora. E a sarna não llena a família. 87 observadores internacionais da Organização dos Estados Americanos vão acompanhar a votação do domingo, a maior missão já enviada ao país. De volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, um suspeito de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela num estrangeiro foi preso. É a 3ª vítima desse tipo de crime, isso em pouco mais de uma semana. O turista estava desnorteado e quase não conseguia ficar em pé. Ele foi levado para o hospital. Pouco antes, a vítima teria sido dopada no chamado golpe Boa Noite Cinderela. Testemunhas estranharam o comportamento do turista francês que estava acompanhado de um brasileiro na orla de Copacabana. Houve tumulto, o que chamou a atenção da Guarda Municipal. Um dos agentes disse que o turista foi encontrado a 500 metros do local. Ele estava desacordado e com o rosto na areia, perto do mar. O celular do turista foi encontrado com um homem que foi preso em flagrante. Ele confessou ter colocado tranquilizante na bebida da vítima. O homem vai responder por roubo e corrupção, porque ainda tentou subornar os guardas. Há pouco mais de uma semana, 2 turistas ingleses foram vítimas do mesmo tipo de golpe. As imagens feitas com o celular mostram um deles cambaleando na orla de Ipanema. As suspeitas fugiram, mas foram identificadas. Elas teriam conhecido os 2 em uma festa no centro do Rio. É importante a gente dar algumas orientações de segurança para os turistas que nos visitam. Não aceitar bebida de pessoas desconhecidas, não levar todos os seus pertences, principalmente dinheiro e cartão com limite, nesses momentos de diversão, cópia do passaporte. Então a gente orienta todos os turistas com essas dicas de segurança. Dados do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, indicam que a capital paulista registrou neste inverno a menor média de temperatura mínima dos últimos 30 anos. Assunto para Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você. Ainda teremos mais frio em São Paulo? Teremos sim, Camila. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite a você que nos acompanha. Até o fim do inverno, novas massas de ar frio podem chegar ao Brasil. Mas, nos próximos dias, o frio dá uma trégua. Em Curitiba, na capital paulista, o dia pode amanhecer com nevoeiro, que logo se dissipa com o sol. Máximas de 24 e de 25 graus. Em Teresina, sol entre nuvens e calor de 35. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Pernambuco e na Bahia. As últimas imagens de satélite mostram nuvens carregadas na região norte e tempo aberto, no centro-sul do país. Amanhã, a frente fria aumenta a umidade na costa do Nordeste, com chuva moderada da Bahia até o Rio Grande do Norte. No interior do Brasil, a circulação de ventos mantém o ar seco e quente no centro-oeste e interior do sudeste. Entre Ilhabela, em São Paulo, até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, há alerta para ressaca até amanhã deste domingo. Em Porto Alegre, faz até 24 graus. No Rio de Janeiro, 26. Em Brasília, 29. 27 em Maceió e até 33 em Rio Branco. Hora de entregar o seu tempo delivery. A Sandra é de Guarujá, litoral de São Paulo. Boa noite, Sandra. Vai dar praia, mas com pouco calor. As temperaturas não variam muito e as máximas vão até os 22 graus. O Flávio é de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Oi, Flávio.
Domingo, com sol entre nuvens e máxima de 38 graus. A semana deve começar com tempo firme e temperaturas ainda bastante elevadas. À tarde, tem alerta para baixa umidade do ar, máximas de 39 graus. A gente quer te ver por aqui também, então participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Camila, Edu. Obrigado. A gente já está voltando com os gols de hoje do Campeonato Brasileiro. E ainda hoje, no Rio Grande do Sul, trabalhadores são resgatados em situação semelhante à escravidão. 10 argentinos e bolivianos viviam num alojamento em precárias condições na capital gaúcha. Sábado de Campeonato Brasileiro aqui na Record. Você viu agora há pouco, ao vivo com a gente, as emoções. E foi emocionante mesmo, né? A partida entre Sport e São Paulo. Pois é, o tricolor paulista saiu com empate lá do Recife, por pouco, mas saiu com empate. A Paloma Totti está aqui com a gente para falar desse jogaço, né, Paloma? Boa noite para você. Pontinho importante. Boa, Camila. Boa noite para vocês, boa noite para você. São Paulo foi buscar um empate depois de estar perdendo por 2-0. Bruno Piscinato está lá no estádio e chega com os detalhes pra gente. Boa noite, Bruno. Oi, Paloma, uma boa noite para você. Olha, uma noite com 4 gols aqui em Recife, na Ilha do Retiro, um grande jogo. O Sport, né, os donos da casa, saíram na frente depois de uma falha do goleiro Yang. Ele que é uma revelação de São Paulo, tem 23 anos, fez o seu primeiro jogo como profissional, foi sair jogando, errou. Lucas Lima aproveitou, abriu o placar para o Sport. Na segunda etapa, também aos 6 minutos do segundo tempo, aí foi a vez de Derek, com uma forte cabeçada, fez 2-0. Parecia que o Sport ia encaminhar sua segunda vitória na competição, o Sport que está na última colocação, só que aí o São Paulo fez algumas substituições na segunda etapa, entraram jogadores que são considerados titulares, né? O Lucas Moura entrou, fez um belo gol também de cabeça, diminuiu para o São Paulo e aí o jogo virou uma pressão, até que nos acréscimos, o lateral Mike, número 42, apenas 18 anos, em seu terceiro jogo como profissional, depois de um bate-rebate na área, a bola sobrou para ele conseguiu, o São Paulo conseguiu o empate. Tava perdendo, a gente conseguiu o empate, era o que a gente queria. E vamos focar agora na Libertadores, que é um jogo importantíssimo para a gente dentro de casa. Vamos aos gols dos outros jogos deste sábado no Brasileirão. No Maracanã, Cano recebeu de Serna e abriu o placar para o Fluminense contra o Fortaleza. Canóbio fez o segundo. E Breno Lopes diminuiu para os visitantes. Com o jogo de hoje, o goleiro Fábio igualou o inglês Peter Chilton como o jogador que mais vezes entrou em campo na história do futebol. 1.390 partidas. O Ceará recebeu o Red Bull Bragantino no Castelão e venceu por 1-0 com um belo gol de Ailon, pegando de primeira o passe de Galeano. No Barradão, Vitória empatou com o Juventude. Renato Kaiser fez o primeiro e o segundo do time baiano. Igor Formiga diminuiu. E Nenê, de pênalti, garantiu o empate para a equipe de Caxias do Sul. Final em Salvador, 2-2. Na Neoquímica Arena em São Paulo, o Corinthians recebe o Bahia. A partida começou agora há pouco e está 0-0. Camila, Edu. Boa noite para você. Te vejo amanhã aí no Esporte Record. Combinado. Veja a seguir, baleias são ameaçadas por embarcações no litoral brasileiro. E também a metrópole do outro lado do mundo, que mistura tradições milenares e modernidade. Em Porto Alegre, 10 trabalhadores estrangeiros foram resgatados num restaurante em situação semelhante à escravidão. E cabe aqui dizer, né? Não dá para acreditar que isso ainda aconteça nos dias de hoje. Assustador, Camila. As jornadas de trabalho, nesse caso, eram de até 15 horas por dia. Salários reduzidos, alojamento em condições precárias. Este argentino trabalhou por 10 meses no restaurante. Eu fui contactado pelo dono para vir a trabalhar aqui de garçom, com aluguel, comida e um salário. Mas tudo não passava de promessa. O Ministério do Trabalho resgatou 6 bolivianos e 4 argentinos num alojamento no centro da cidade, onde não havia móveis e todos dormiam em colchões no chão.
O local também apresentava infiltrações, vazamentos e tinha apenas um banheiro. Segundo a investigação, a oferta era de salário de R$ 4.100, jornada de 8 horas, carteira assinada, alimentação e alojamento. Na prática, os funcionários trabalhavam até 15 horas, recebiam metade do salário e ficavam sem os benefícios previstos por lei. Para nós ficou materializado que é um trabalho na escravidão, né? Jornada exaustiva, tem trabalhadores com vários períodos longos de trabalho sem qualquer folga. O restaurante fica em uma área de alto padrão da capital gaúcha. O proprietário assinou um termo de ajustamento de conduta. Nossa equipe foi até o restaurante, que não foi interditado, mas não encontrou os proprietários. Em nota, os administradores negaram as acusações. Os estrangeiros já embarcaram de volta para os países de origem. O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento falou com exclusividade ao Jornal da Record. Na reta final, para participar da COP30, Ilan Goldfein disse que a violência prejudica o desenvolvimento econômico da América Latina. O economista Ilan Goldfein é o primeiro brasileiro a presidir o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele está à frente desde dezembro de 2022 da instituição pública que financia projetos para melhorar as condições de vida nos países da América Latina e do Caribe. Presidente, qual tem sido o seu foco principal para a atuação do BID nesse seu mandato? Nosso foco tem sido conseguir atuar de uma forma contundente em 3 grandes áreas. É na área de desigualdade, de pobreza. O segundo na área de crescimento e produtividade. E o terceiro na área de resolver problemas de desastres naturais e problemas com o clima que tem. Um dos obstáculos para o desenvolvimento, segundo o presidente do BID, é o crime organizado. Todos estão dizendo que o crime organizado tomou conta da nossa economia, já se investe menos, já tem menos segurança para as pessoas. Isso tem um custo, e a gente estimou um custo de 3,4% do PIB. É 80% que se gasta em educação. O banco liderou a criação de uma aliança entre países para buscar soluções. 22 países da América Latina se juntaram e 11 instituições, desde a Interpol até a instituição de antimáfia, como tem na Itália, se juntaram e falaram: eu quero ajudar vocês. Uma parceria com a Polícia Militar do Paraná é um exemplo. Investimento em ações estratégicas levou a uma redução de 40% nos roubos. Na Grande Porto Alegre, o trabalho tenta evitar o envolvimento dos jovens com o crime organizado. E você vai para as praças e tenta ajudar esses jovens a não ser recrutados. Você oferece emprego e com isso você reduz o crime. Outra prioridade é o investimento em projetos de sustentabilidade na economia verde. O BID vai participar em novembro das discussões na COP30, em Belém. O mundo continua com o desafio climático. A gente tem os desastres naturais já acontecendo e estão acontecendo no mundo todo. E para a COP30 a gente vai trazer essa questão da adaptação dos países. Para o presidente do BID, o combate às mudanças climáticas traz oportunidades para a economia brasileira. Eu acho que o Brasil tem capacidade em muitas áreas, na indústria que fez, as nossas terras que são produtivas, a nossa energia que é limpa. Então nós temos hoje uma oportunidade de ouro, de usar o que nós temos para resolver problemas do Brasil e do mundo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se lançou pré-candidato do Partido Novo à presidência da República na eleição do ano que vem. O anúncio foi feito no evento em São Paulo. O Partido Novo reuniu lideranças políticas e apoiadores num conjunto de palestras na capital paulista. Ao longo do dia, os painéis destacaram temas como fiscalização, gestão pública, segurança, combate ao crime organizado e liberdade de expressão. Durante o evento, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi lançado pré-candidato do partido à presidência da República. O meu projeto do Partido Novo é concorrer à presidência. E a minha vida toda, tanto no setor privado quanto no setor público, a minha principal função
foi montar um time de craques. Romeu Zema tem 60 anos, é empresário e governador de Minas Gerais desde 2019. Defensor do liberalismo econômico, ele se lança na disputa nacional pela primeira vez. O governador mineiro destacou medidas de responsabilidade fiscal, combate à corrupção e foco na criação de empregos, caso seja eleito. No dia que o Brasil criar empregos de melhor qualidade, em mais quantidade, com toda certeza, o brasileiro vai se sentir muito mais amparado do que por qualquer programa social. Ele também fez duras críticas ao governo do presidente Lula. É um presidente que tem se aliado, se aproximado de ditadores, de países onde não há nenhuma liberdade, e o brinco está bem dentro desse contexto. Nós temos que aproximar de países democráticos, ocidentais, que têm uma raiz cultural comum conosco. Um livro lançado esta semana no Brasil explica a gravidade da narrativa enganosa do grupo terrorista Hamas. O autor, um major do exército israelense, acompanha desde o início a guerra na faixa de Gaza. Em quase 2 anos de guerra, o major Rafael Rosenstein, agora na reserva, foi a cara do exército israelense na mídia brasileira. Em viagem ao país onde nasceu, ele conversou com a nossa equipe. Na entrevista, o major defendeu a ação do exército de Israel no confronto com o Hamas. Ele disse que o grupo terrorista tem interesse na tragédia humanitária na faixa de Gaza e é o responsável pela fome enfrentada por parte da população palestina. O Hamas utiliza civis como escudos humanos, utiliza escolas como centro de comando, utiliza hospitais para esconder seus armamentos, utiliza casas de civis para de lá lançar seus foguetes. O Hamas não dá valor nenhum para a sua população, e isso que todos precisam entender. O major diz que entre os mais de 60 mil mortos em Gaza, número divulgado pelas autoridades do Hamas, cerca de 25 mil são terroristas, e garante que o exército de Israel faz de tudo para proteger os civis. Quando essa guerra acabar, a população palestina da faixa de Gaza vai agradecer Israel pelo bem que está fazendo com eles, de deixar de serem subordinados aos terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Para ele, a maior dificuldade é enfrentar a narrativa mentirosa dos terroristas. A guerra midiática, ela nunca vai ser ganha quando ela é travada entre um país que tem um compromisso com a verdade e um outro país, ou um outro estado, ou um grupo que não tem nenhum compromisso com a verdade e utiliza da mentira como arma de guerra. Rafael lançou um livro em português chamado Guerra de Narrativas. Nós trazemos evidências, nós explicamos a forma de atuação das forças de defesa de Israel e nós mostramos para todos que as narrativas enganosas do Hamas não passam de uma estratégia cínica, mentirosa, que infelizmente, em muitos casos, são adotadas pela grande mídia e não só que não aproxima o fim da guerra, isso afasta o fim dessa guerra. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Vocês estão sendo presos pelo DEIC, aqui de São Paulo. O Domingo Espetacular entra na polêmica do uso de imagens de crianças e adolescentes na internet. Quem é o influenciador Felca? E a denúncia que ele fez contra Ítalo Santos. Essas crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Geralmente havia consumo de bebidas alcoólicas. Como proteger os mais vulneráveis? Uma discussão banal termina com a morte de um gari. Ele fez essa posição assim de atirar e acertou lá, aí eu entrei em desespero. A gente mostra quem é o empresário preso, acusado do crime. Ele é casado com uma delegada e teria usado a arma da mulher. É inaceitável que o meu Lodemir tenha levado um tiro colhendo lixo. Se mandar de prisão, pode levar. Uma história inspiradora. Esta senhora de 81 anos virou um verdadeiro fenômeno. O segredo dela? Alegria e muitos, muitos mergulhos. Você vai ficar comigo, vai você aprender comigo. É no
no Domingo Espetacular, logo depois do Love and Dance. No litoral brasileiro, baleias estão ameaçadas por barcos que chegam muito perto demais. Em alguns casos, até atropelam os animais. Por isso, multas são aplicadas para donos de embarcações que não respeitarem a distância e as regras de avistamento. Do alto fica mais fácil perceber a perseguição. 2 barcos vão atrás de uma baleia. Esse vídeo foi registrado em Ubatuba, litoral norte paulista. Em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, uma cena ainda mais impressionante. Um barco com turistas a bordo atropela a jubarte. Nesses 2 casos, os responsáveis foram identificados e multados. Em Florianópolis, Santa Catarina, o barco passa por cima de baleias da espécie franca. A embarcação foi apreendida depois desse flagrante e o dono pagou multa. Com o aumento da população de baleias, principalmente jubarte, na costa brasileira durante o inverno, cresceu também a curiosidade de turistas para avistar esses animais em vida livre. Mas, por lei, os barcos precisam manter uma distância de pelo menos 100 metros. Os filhotes vêm aqui, eles nascem aqui nessa região, aqui no Brasil, então se tiver muita embarcação, eles não sabem, não têm plena atividade de natação ainda. Então, isso pode até gerar um problema de separação do filhote com a mãe. Colisão entre barco e baleia é uma das principais causas de morte desse cetáceo no mundo. Por isso, a Prefeitura de Ilhabela intensificou o monitoramento de embarcações. Guias de turismo foram treinados e ganharam selo de boas práticas. Além da orientação e fiscalização em alto mar, os órgãos ambientais também recebem denúncias com imagens que mostram barcos desrespeitando as regras de avistamento de baleias. Nesta temporada, já foram aplicadas 4 multas, cada uma de R$5 mil. Isso só em Ilhabela, onde o aparecimento de jubarte é mais frequente. A jubarte é um animal super acrobático, então ele salta, mostra a nadadeira, então as pessoas querem isso, né? O maior gargalo é o volume de embarcações que querem ao mesmo tempo ver a mesma baleia. Agora a gente vai falar de uma brincadeira antiga e, essa é da nossa época, hein? Que virou esporte em Belo Horizonte. São as corridas com carrinho de rolimã. Quem nunca? Você já, né? Muito. Aproveitou. Agora elas foram reconhecidas pela prefeitura de lá e tem regras e exigências de segurança. À primeira vista, parece que é só diversão, mas isso aqui é um treino. São os últimos preparativos para a próxima corrida de carrinhos de rolimã. A gente sempre vem para fazer os testes antes, né, para deixar o carrinho a ponto de bala. Dá para ver que os pilotos não estão mesmo de brincadeira. Esses modelos, por exemplo, são exclusivos para competições. Alguns podem passar de 100 km por hora. Aqui em Belo Horizonte, as corridas de rolimã foram reconhecidas como esporte. A nova lei municipal criou regras para as provas e exigências de segurança, tanto para o local da competição quanto para os participantes. A partir de agora, quem estiver no carrinho é obrigado a usar equipamentos de proteção. Só participa quem estiver de capacete, luvas, cotoveleiras, joelheiras e colete. Piloto que não tiver o EPI não vai participar da competição. E é um esporte de risco pela velocidade. Os carrinhos de rolimã evoluíram e mudaram bastante com o passar das décadas. A gente tem que manter o carrinho em perfeitas condições, né, para que a gente reduza o máximo possível do atrito e possa dar a maior velocidade para o carrinho. O reconhecimento do rolimã como esporte também atrai gerações que já brincaram com o carrinho e aquelas que estão conhecendo pela primeira vez. Trazemos novamente a nossa infância à tona, né? Onde tem rolimã, tem alegria, né? Tem família, é algo maravilhoso. E com segurança é melhor ainda. Já se machucou, né? Já. Então, não dá. Vamos nessa, gente, agora porque vamos falar sobre uma visita ao Japão, que tem uma sensação, quem vai até lá, né? Tem a sensação de estar em outro mundo. E é quase isso mesmo. Verdade. E na reportagem especial de hoje, vamos visitar lugares impressionantes em Tóquio, capital de um país futurista, mas com sólidas raízes no passado. A maior cidade do mundo em extensão, com quase 2.200 quilômetros quadrados e mais de 13 milhões de habitantes, recebe turistas do mundo todo e oferece atrativos únicos.
Quando foi inaugurada em 2012, a Skytree era a torre mais alta do mundo. Embora tenha perdido o primeiro lugar, continua sendo a estrutura mais alta do Japão. A vista, a 634 metros de altura, é de tirar o fôlego. Neste ponto, nós estamos a 450 metros de altura, quase no topo da torre. É um dos locais mais visitados de Tóquio. Não à toa, no ano passado, recebeu mais de 4 milhões de turistas. E daqui do alto é possível ter uma vista privilegiada de toda a cidade, inclusive a Baía de Tóquio. A Skytree é uma torre de radiodifusão. A estrutura foi projetada para aguentar terremotos e tufões, sem que as transmissões sejam interrompidas. O complexo da torre abriga um mega shopping. E uma doceria merece destaque, com os tradicionais caramelos japoneses. A arte é chamada de amesaiko e surgiu no século VIII. Os doces são amolecidos por aquecimento em torno de 90 graus e depois cuidadosamente moldados à mão com a ajuda de tesouras, como este peixinho dourado feito pela artesã Mikako. Tradição e modernidade, lado a lado. Nas ruas, o vai e vem impressiona. Em Shibuya, uma área comercial muito explorada por quem busca lojas de moda, fica o cruzamento mais movimentado do mundo. 5 vias que se cruzam. Este é o cruzamento de Shibuya, um dos pontos turísticos mais visitados e conhecidos do Japão. Por aqui, passam até 2.500 pessoas por minuto nos horários de pico, o suficiente para encher um estádio de futebol rapidamente. Um dos metros quadrados mais caros do mundo. Ginza é o coração financeiro de Tóquio. Mas quem está em busca de tradição japonesa tem como parada obrigatória a área de Asakusa. A região abriga monumentos clássicos da cultura e arquitetura do país. Uma viagem pela história, com geishas e japoneses vestidos com kimonos caminhando pelas ruas. E não importa em que parte da capital japonesa você esteja, é possível ver um dos principais cartões postais do país. O Monte Fuji fica a cerca de 100 quilômetros de Tóquio. Outro símbolo é o trem-bala. A velocidade pode chegar a 300 quilômetros por hora. Vou levar vocês agora para conhecer um lugar um pouco diferente aqui em Tóquio. Dá uma olhadinha nessa figura. Reconheceu? Capivara. A gente está acostumado com elas no Brasil, né? Mas o que você vai ver aqui agora, acho que você nunca antes viveu ou viu uma experiência como essa. Vem comigo. Bom, no Brasil, essa proximidade com capivaras pode parecer um pouco incomum, não é? Agora imagine conseguir tomar um café e ao mesmo tempo alimentar e acariciar as capivaras. Pois é, isso é possível aqui nesse café. Eu vou provar para você agora. Vamos de cenourinha. A dieta delas é bem equilibrada e eu vou começar oferecendo para nossa amiga capivara essa cenourinha. Olha aí. O dono do café conta que a ideia é gerar uma experiência de bem-estar para quem frequenta o local. As capivaras daqui são mansas e gostam de receber carinho dos visitantes. É uma experiência única, como tudo aqui em Tóquio. Fica a dica para Curitiba, minha terra, tem capivara beça por lá. O Jornal da Record está terminando, mas você pode assistir a edição de hoje completa ou ouvir a nossa versão em podcast no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E em seguida tem Super Tela com o filme Transcendência, a Revolução. Não perca, boa noite. Boa noite e até segunda.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.